Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal, Domingão na área, tamo aí pra gravar vídeo pra vocês. Galera, é hoje, hein? Hoje é hoje, despedida do Galo até a Copa, né? Tomara que consigamos vencer essa partida aí logo mais, né? Galo e Vasco, vou falar tudo e mais um pouco, temos convidados aqui para falar sobre o Vasco, tá? Vai falar tudo sobre o time da Colina, nosso Vascão aí, parceiro nosso, beleza? Antes de mais nada, deixa o like, tenho certeza que tem gente que tá aqui, não deixa o like, então deixa o like no primeiro minuto do vídeo para não esquecer, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho, seja membro aí também para poder ter acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp com resenha, bastidor de apuração, muita coisa legal. E grupo de Cartola, quem quiser grupo de Cartola, link no comentário fixado para você poder fazer parte do grupo de Cartola, beleza? Então voando, mais um ano, então chega mais para jogar com a gente no grupo de Cartola. Galera, vou passar para vocês aqui nosso parceiro Felipe, do canal Colina em Foco. Então o Filipão vai passar tudo e mais um pouco do Vasco pra gente. Canal também do meu parceiro Joel Santana, pessoal da turma do Vasco lá. Eles vão falar tudo e mais um pouco do que a gente pode esperar do nosso adversário. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o Galo e tal, passar alguns estatísticos para você, beleza? Então vamos lá com o Filipão e a turma lá do Joel Silva do Colina em Foco, galera. Fala Lucas, tudo bem? Mandar um abraço para você e para a grande audiência, a massa atleticana do canal do Tanaka. Rapaziada, quem tá falando é Felipe Malvieri, do canal Colina em Foco, e tô aqui pra gente falar um pouco sobre esse duelo, né? Esse clássico entre irmãos, digamos assim, né? A união sinistra entre as torcidas de Vasco e de Atlético, né? Na verdade, é um Vasco que chega um tanto quanto pressionado, né? Eu diria que o Vasco está encarando, ou pelo menos deve encarar, tem que encarar essa partida como a sua Copa do Mundo, digamos assim, né? Hoje o Vasco se encontra numa situação muito complicada, torcida, treinador, torcida e time não falando a mesma língua, a verdade é essa, mas o Vasco conta com o fator casa, né? O fator São Januário, para quem sabe conseguir uma vitória, um resultado positivo na partida de hoje, né? Acontece que o Vasco tem um desfalque importante, né? A gente está falando aí do Andrés Gomes, que é o jogador colombiano que joga pela esquerda, é o escape de velocidade desse time, foi convocado para a seleção colombiana na Copa do Mundo, e ele tomou o terceiro cartão amarelo na última partida, na derrota do Vasco em casa para o Bragantino por 3-0. Na verdade, ele forçou esse cartão, né? E aí não está apto para a partida de hoje. Vamos lá. Provável escalação do Vasco da Gama para essa partida. O Vasco que conta com retornos importantes. Puma Rodrigues, Paulo Henrique. Paulo Henrique, que a torcida do Atlético conhece, né? Não deixou saudades em Minas Gerais, mas é um jogador que a torcida do Atlético conhece. Ele saiu do Atlético e veio para o Vasco, né? Vamos lá. Léo Jardim no gol, na direita. PH já está relacionado para a partida, não sabe se ele começa jogando ou se ele vai estar no banco de reservas, muito por conta do ritmo de jogo. Então nós temos duas possibilidades aí. Pode ser que entre o Tietê na lateral direita, o torcedor do Atlético também conhece o Tietê, ou o PH. O Puma Rodrigues, que também é o nosso lateral direito, pode ser que esteja nessa relação também, mas provavelmente vai começar no banco. A zaga com Cuesta e Robert Renan, e do lado esquerdo o Vasco vai com Cuiabano. No meio-campo do Vasco, Thiago Mendes, Barros e Rojas, e no comando de ataque, pelo lado direito, Adson, no comando do ataque, o argentino Spinelli, e do lado esquerdo, no lugar do Andrés Gomes, que não vai participar desse jogo porque está suspenso e também convocado, a dúvida é entre DVD, o David, e o Nuno Moreira, português Nuno Moreira. Esse é o provável Vasco que vai encarar
e que deve encarar a sua Copa do Mundo, digamos assim, nesse jogo contra o Atlético Mineiro hoje. Lembrando que a diretoria fez até uma promoção dos ingressos, né? O ingresso inteiro do Vasco, o ingresso inteiro estava custando R$ 120 e meia 60. O Vasco, para essa partida, fez uma promoção em que a inteira estava custando R$ 60 e a meia R$ 30. Ou seja, em pouco tempo a torcida esgotou os ingressos, ou seja, casa cheia, estádio lotado para essa partida em que é vencer ou sofrer, né? Se o Vasco vence, ele pode chegar aí até a 11ª, 10ª colocação do campeonato. Se ele perder, a possibilidade de passar essa pausa para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento é muito grande. E é isso que, de fato, o torcedor do Vasco não quer. Beleza, meu amigo? Tamo junto, Lucas. Obrigado pelo convite. É isso. E que tenhamos um bom jogo. Tenhamos um baita jogo hoje entre Vasco e Atlético Mineiro. Tamo junto, forte abraço. Abraço do Felipe Malvieri aqui do Colina em Foco. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Tá aí, galera. Felipão aí, parceiro nosso aí. Show de bola a participação dele aqui. Um agradecimento a ele aí, a toda a turma lá do Colina em Foco. Galera, o Vasco tá... A situação do Vasco não tá fácil, não. O Renato Gaúcho tá na berlinda lá, né? A torcida tá na pressão. A gente sabe como é que é São Januário quando o Vasco tá na situação dessa, né? Ali é clima de guerra hoje, fato, né? Vou passar para vocês aqui sobre o Galo, tá? Primeiramente, quando a gente joga fora de casa, vocês sabem, eu gosto de passar sempre a lista de relacionados. Então começamos com ela aqui, tá? Antes de passar o provável time do Galo. Vamos lá, o Galo levou para o Rio de Janeiro Everson, Delfim, Robert, 3 goleiros, Natanael, Pacini e Renan Lodge, lembrando que o Preciado tá fora, convocado. Zagueiros, Ivan Roman. O que eu falei com vocês, hein? Vocês lembram do Ivan Roman? Que não estava sendo relacionado porque o Barba não queria ter 3 zagueiros no banco. Com a saída do Alonso e com a suspensão do Tressoldi, tá aí Ivan Roman relacionado. Bateu a informação nossa. Lianco, Vitão. Passamos também em primeira mão que o Vitão ia pro jogo. Vitor Hugo. Meio-campistas. Alexander Bernard, Cissé, Igor Gomes, olha o homem aí, gente, Igor Gomes na área. Izep, passamos também aqui com antecedência no canal de forma exclusiva que o Izep ia pro jogo. Reinier, Tomás Pérez e Vitor Hugo. Cassierra, Cauã Soares, Coelho, Dudu. Aí você tá me perguntando, cadê o Maicon? Com dores musculares, o meio-campista Maicon não viaja com a delegação para o Rio de Janeiro. Falei com vocês, gente, contra o Ceará. O Maicon não foi titular, não jogou aquela partida. Por quê? Porque é um jogador que está voltando de lesão, recondicionamento físico, voltou acima do peso, voltou fora de ritmo. Um atleta que já convive com lesão na carreira e que tem que ser feito o controle de carga. Tá aí. Estourou de novo. Infelizmente, gente, o nosso elenco é a conta do chá, falta essa posição. Fica aí mais uma amostra para a diretoria que não dá para ir com esse elenco até o final. Precisa ser reforçada essa posição de primeiro volante, é urgente. Galera, vamos lá. Provável escalação do Galo. Everson, Natanael, zagueiro pela direita. Lianco, zagueiro centralizado. Vitor Hugo, zagueiro pela esquerda. Provável é esse, na minha opinião. O trio de zaga, a nossa saída de 3, acredito que seja essa, tá? Everson, Natanael, Lianco e Vitor Hugo. Na ala pela direita, Coelho. Na ala pela esquerda, Renan Lodge. De volante, Alexander e Pérez ou Alexander e Cissé. Não deve fugir disso. Vitor Hugo e Bernard. Também não deve fugir disso. E Cassierra no ataque. O Galo não tem mistério, gente. O Galo é esse aí. Qualquer coisa fora disso daí é surpresa. Então, até porque também não tem muito o que mexer. Tá, gente? O nosso time é esse, não tem muito para onde o Barba correr. Então, o provável time é esse. Agora, para a gente passar aqui o desempenho das duas equipes, vou começar primeiro com o Vasco em casa. Só para vocês terem ideia como é que está o Vasco em casa. Nos últimos 6 jogos, o Vasco tem a 9ª colocação nos últimos 6 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro. 6 jogos, 4 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, fez 9 gols e sofreu 9 gols. O Galo, nos últimos 6 jogos, fora de casa, 11º colocado, 6 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados,
6 gols sofridos. Lembrando que fora de casa nós só vencemos a Chapecoense e o Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro tem aquela questão, entre aspas, né, fora de casa. É em BH, é do Mineirão, nosso salão de festa e tal. Sair de BH para ganhar um jogo do Campeonato Brasileiro, só a Chapecoense até o momento. O Barba, que desde que ele chegou tem mais de 80% em casa e menos de 30% fora. Então existe esse desbalanceamento, vamos dizer assim, né? Precisa equilibrar isso daí, né? O time do Galo, quando joga fora, não tá passando muita confiança pra gente, né? Mas tá aí. Tá dito para vocês aí em relação a prováveis escalações do Vasco, momento do Vasco, provável escalação do Galo, estatísticas dos dois times, tá? Então tá tudo dito, lista de relacionados, desfalques, provável escalação aí. E só para passar para vocês, ontem rodada do Brasileirão, o Flamengo fez 3-0 no Curitiba, Atlético Paranaense ganhou do Mirassol de 1-0, o Corinthians foi lá na arena do Grêmio e ganhou de 3-1, o Bahia ganhou de 2-1, o Santos ganhou, o Bahia ganhou de 2-1 do Botafogo, o Santos ganhou de 3-1 do Vitória, e daqui a pouquinho, logo mais, vamos ter Bragantino e Internacional às 11 horas, né? E temos o nosso jogo aí, Galo e Vasco, tá? E neste momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, gente, domingão na parte da manhã, o Galo ocupa a 13ª colocação, tá? Se o Inter empatar ou ganhar e o Vasco ganhar da gente, a gente cai mais 2 posições, a gente terminar a rodada em 15º, tá? Quase um porteiro de zona ali, porque o Santos já jogou, o Grêmio já jogou, o Mirassol já jogou, essas equipes não passam a gente. Mas, por outro lado, se vencermos, podemos assumir aí praticamente até a 9ª colocação, a depender de outros resultados, mas podemos terminar o campeonato aí em 9º, 10º colocado, né? Importante vitória para ter alívio, para ter paz, para ter sossego durante a Copa e essa diretoria, pelo amor de Deus, trabalhar e contratar reforços, tá? Então, galera, tá tudo dito. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro, grupo de Cartola, link no comentário fixado, camisa Raiz Story, minério, seguros, link para vocês aí, beleza? Eu fui. Qualquer novidade, eu tô de volta. Lembrando que às 2 horas da tarde hoje a gente já começa com a nossa transmissão do Hoje Tem Galo. Muito top, liderança absoluta aí na audiência do Galo no YouTube. Tamo junto, forte abraço. Eu fui, valeu!